A hortinha aqui tá bonita e fazia tempo que eu estava querendo chegar nesse ponto de ter uma cobertura de solo bem boa e conseguir produzir com constância. Mas ainda estava comprando muita muda e eu tô decidindo fazer cada vez mais minhas mudinhas de hortaliça. No começo eu sempre tive dificuldade com essas células de isopor, que a célula era bem pequenininha. Acabava conseguindo fazer ela germinar, mas não ficar forte a ponto de ir para o solo e se desenvolver bem nos canteiros. Mas agora eu peguei a mão desse processo, muito do substrato e dos cuidados que a muda precisa. Tudo começou muito com esse meu novo minhocário. Esse é um minhocário de tambor. Basicamente ele é um tambor virado e daí no fundo do tambor eu fiz esse dreno com esse cano para recolher o biofertilizante, o chorume da minhoca, que é muito bom também para adubação foliar. Então na base dessa cama aí tem um pouco de entulho e pedra, e daí em cima vem uma tela e por cima o material que as minhocas vão trabalhar. Dá para usar o material verde, né? A gente vai fazer uma compostagem básica, material verde, ou esterco com material seco, serragem ou tronco picado. Esse outro sisteminha é um sisteminha mais comum, o pessoal conhece bastante, que é o de 3 estágios. O primeiro estágio é de coleta de chorume, o segundo você enche e daí você vai revezando entre o segundo e terceiro conforme eles vão enchendo. É um minhocário doméstico, e aqui é um outro minhocáriozinho também que eu tenho, que é uma caixa. São todos muito parecidos no sistema, basicamente é uma compostagem com as minhocas. A matéria seca que eu uso aí, a serragem, esse aí eu pego numa serraria aqui perto, ou toco de madeira picada, que a gente tritura na trituradora. Para fazer o substrato para as hortaliças eu estou usando esse humus. Então eu pego lá o humus direto no minhocário, peneiro para ele ficar bem leve e solto, tirar todos os restos de material mais grosso, como galinhos, folhas e mesmo as minhocas, que também não passam nessa peneira e voltam direto para o minhocário. E daí eu termino com um material super fino e leve. Esse material é muito bom, muito rico para a gente usar no substrato. A composteira eu mantenho fechada, então eu tenho uma lona aí para evitar o encharcamento, e por cima vai essa tábua aí, é uma tampinha que eu reaproveitei aí só para não deixar os passarinhos fazerem a festa com as minhocas. Para fazer o substrato eu estou usando 4 partes de humus peneirado com uma parte de vermiculita. A vermiculita é um mineral aí que é muito legal para fazer muda, porque ela absorve bastante água e ela não deixa a terra compactar. A vermiculita é fácil de encontrar nas lojas agrícolas, agropecuárias, e é um baita diferencial aí na produção do substrato. Tem alguns substitutos, já vi gente usando fibra de coco, mas eu tenho me dado bem aí com a vermiculita e fez toda a diferença. Quando o solo compacta muito na célula de muda, é aí que mora o problema, que a raiz não consegue se desenvolver, o solo fica pesado, a raiz é fraca ainda, e daí as mudinhas não conseguem se desenvolver. Para finalizar o substrato também eu gosto de pôr meia medida de torta de mamona e meia medida de orim. Um pouquinho de nitrogênio, um pouquinho de fósforo, que vai ajudar nesse desenvolvimento inicial da muda. Depois misturar tudo, deixar tudo bem homogêneo para distribuir na bandeja. Bandeja pronta é questão de ir no armário de sementes. Como todo bom agricultor, eu acho que tem esse cantinho de sementes, às vezes as sementes coletadas, às vezes as compradas, mas tem um cantinho cheio de semente aí para saber o que vai em que época. Fazendo as minhas escolhas, eu estou focando nas hortaliças, então vou separar aqui algumas espécies de alface, essa couve diferente da isla que eu estou experimentando, e daí fazer os furinhos e sair plantando. Aí é o momento difícil de pegar uma sementinha tão pequena, igual de uma alface, de couve, e colocar só 2, 3 por buraco na célula. Depois de colocar as sementes, eu venho cobrindo mais com a vermiculita. Então, em vez de usar o substrato, eu gosto de cobrir só com a vermiculita, que ela é bem leve e ela absorve bem a água. Então, ali a parte de cima da semente fica bem úmida sempre e ela consegue emergir numa boa. E o toque final para uma muda de sucesso é o biofertilizante. O chorume da minhoca, eu diluo ele nesse borrifador, diluo 1:10, filtrando para ele não entupir o borrifador com esse paninho, e depois é aplicar e ver as mudinhas desenvolvendo. Tenho aplicado com bastante frequência esse biofertilizante, faz bastante diferença no desenvolvimento das mudas,
E aí é esperar eles chegarem no ponto para ir para o canteiro.